Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de História Contemporânea, nós chegamos ao nosso quarto e último vídeo dessa que talvez seja a nossa série mais sangrenta, que aparecem mais cadáveres, gente morta, que é a sequência de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial. De fato, é a sequência de vídeos que a gente mata mais gente, a gente vai chegar no final desse vídeo com mais de 37 milhões de mortes. É bastante morte para apenas 4 vídeos. A gente veio na sequência dos vídeos, só recapitulando, no primeiro vídeo a gente viu ali o contexto, né, o que estava acontecendo com a Itália, com a Alemanha, na França, na Inglaterra, com o Japão, por que esses países estavam dispostos a entrar numa guerra, ou não estavam, no caso da Inglaterra e da França, não queriam uma guerra de jeito nenhum. Segundo vídeo a gente viu como a guerra começa, e o avanço alemão. No terceiro vídeo a gente viu ali o Japão ataca Estados Unidos finalmente entram na guerra, depois de muito hesitar. A guerra se torna ganha grandes proporções, ela não se limita apenas ao continente europeu e às colônias dos países europeus, há disputas no continente asiático, há disputas na Oceania, bases americanas são bombardeadas. Só que a gente vê, um momento também ali no terceiro vídeo, a gente viu que a guerra começa a virar. Parecia que ia ser um passeio da Alemanha nazista, mas a Alemanha não consegue invadir a Inglaterra, se volta para a União Soviética, mas a entrada dos Estados Unidos na guerra faz com que também o eixo comece a perder alguns territórios. O Japão começa a sofrer derrotas importantes, a Inglaterra consegue recuperar o Egito, os aliados conseguem expulsar os alemães do norte da África. Então a Alemanha está tendo derrotas importantes e é nesse contexto que a Alemanha decide economizar recursos exterminando os judeus, exterminando parte da população. Então os judeus seriam mortos, os outros prisioneiros seriam usados como escravos e assim eles poupariam recursos para direcionar esses recursos para a guerra. A gente inicia esse quarto vídeo com a batalha que é considerada a grande virada da Segunda Guerra Mundial. Porque a Alemanha foi derrotada no norte da África, a Itália perdeu o Egito, o Japão está tendo derrotas na Oceania e na Ásia, mas dentro da Europa a Alemanha continua hegemônica. Os territórios que a Alemanha conquistou dentro da Europa, ela continua dominando, inclusive a França. E após invadir a França e após bombardear diariamente a Inglaterra, agora era a vez de invadir a União Soviética. Nós terminamos o segundo vídeo falando que a Alemanha ia invadir a União Soviética, e no terceiro vídeo a Alemanha ainda não invadiu a União Soviética, vai invadir agora. A Alemanha invade a União Soviética. E a princípio, da mesma forma que as tropas alemãs varreram a França e chegaram em Paris, bandeira suástica tremulando na Torre Eiffel, Hitler desfilando em carro aberto, pareceu que a Alemanha ia varrer a União Soviética. Vocês lembram, né, o acordo do Pacto de Não Agressão? A Alemanha e a União Soviética dividiram a Polônia. Um lado para a Alemanha, um lado para a União Soviética. A Polônia desapareceu. Aí os alemães falaram, tá, agora é hora de invadir o resto da Polônia. E assim, a Alemanha invadiu o resto da Polônia e foi varrendo as tropas soviéticas. Dominou o resto da Polônia, entrou na União Soviética, entrou na Rússia e foi em direção a Moscou e São Petersburgo. As tropas foram invadindo. Até que chegaram numa cidadezinha humilde, porém num ponto estratégico, que então se chamava Stalingrado. Essa cidade tem uma história interessante para a gente falar a questão dos nomes, né, da toponímia. Essa cidade, antes de se chamar Stalingrado, que vocês devem estar reparando que Stalingrado é uma homenagem a Stalin, né, botaram o nome da cidade em homenagem ao cara que estava governando a União Soviética, né, mais idolatria ao líder impossível. Obviamente essa cidade não se chamava Stalingrado desde sempre. Antes de se chamar Stalingrado, essa cidade tinha um nome, alguma coisa parecida com Tsaritsyn. Tsar é como os russos pronunciavam Czar, né, que é o imperador russo. Então a cidade tinha um nome que fazia referência ao governo do Czar. E aí não faz mais sentido ser uma cidade em homenagem ao Czar na União Soviética, botaram o nome de Stalin. Então a cidade virou Stalingrado. Hoje, que não é mais União Soviética, é Rússia, não faz mais sentido ter o nome de Stalingrado, a cidade se chama Volgogrado, porque ela é próxima do rio Volga. Então, aí botaram um nome que tem mais a ver com a paisagem, Volgogrado. Enfim, o que acontece em Stalingrado? Stalingrado é uma cidade não muito grande, com uma população relativamente humilde, muitos camponeses, e as tropas alemãs vieram varrendo as tropas soviéticas até chegar em Stalingrado. Quando chegaram em Stalingrado, as tropas soviéticas que estavam posicionadas ali
chegaram à conclusão de que elas não tinham forças, nem armas, nem contingente suficiente para deter os alemães que estavam avançando em direção a Stalingrado. E as tropas simplesmente abandonaram Stalingrado. Aí vocês vão falar assim, fizeram a tática da terra arrasada da época do Napoleão? Não fazia mais sentido eles botarem fogo nas cidades, né, nesse momento, não. Na época do Napoleão era tudo campo, era plantação, então você queimava as plantações e eles não tinham como se alimentar. Agora não, a gente está falando de cidades, você não vai botar fogo nas cidades, destruir a casa das pessoas, não fazia mais sentido isso. Mas as tropas abandonam Stalingrado, vão embora, recuam, porque elas não iam conseguir deter Napoleão, elas iam ser derrotadas de forma vexatória. Então é um recuo estratégico, para tentar se reorganizar e, bom, vamos perder Stalingrado, mas depois a gente tenta retomar de novo. Mas aí vem o imponderável, o que não dá para prever. Quando o exército bate em retirada, na saída eles acabaram deixando muitas armas e muita munição pelo caminho. E aí as tropas alemãs chegaram em Stalingrado. Quando as tropas alemãs chegam em Stalingrado, a população de Stalingrado, camponeses, trabalhadores urbanos, mulheres, enfim, o povão, a população humilde de Stalingrado, pega as armas que ficaram, que foram largadas pelo meio do caminho, e as munições, e eles, os cidadãos, os habitantes de Stalingrado, resolvem enfrentar as tropas nazistas. Qualquer um de nós pensaria, coitados, vão ser dizimados. Mas não. A população de Stalingrado, de forma absolutamente surpreendente e imprevisível, consegue impedir o avanço das tropas alemãs. Os soldados nazistas não conseguiram dominar Stalingrado. O exército alemão não passou de Stalingrado. A população segurou com essas armas que eles tinham, mas também se aproveitando do fato de conhecerem melhor a cidade, fazer emboscadas, armadilhas, cercar as tropas. Então os alemães não conseguiam avançar, as tropas iam sendo derrotadas e a Alemanha ia mandando mais soldados e mais armas, eles não conseguiam avançar e foram sendo seguidamente derrotados em Stalingrado. Não conseguiam passar de Stalingrado. Assim, a população não conseguiu expulsar os alemães, mas os alemães não conseguiram passar de Stalingrado, eles ficaram lá. Dali eles não passavam. E essa resistência armada da população, que durou um bom tempo, fez com que em 1943, quando as tropas alemãs já estavam bastante enfraquecidas e já tinham gastado muitos recursos tentando passar por Stalingrado sem sucesso, as tropas soviéticas voltaram a Stalingrado. E quando as tropas soviéticas voltaram a Stalingrado, voltaram muito fortes, muito bem armadas e muito bem preparadas e conseguiram expulsar os alemães de Stalingrado. E eles não pararam por aí. Da mesma forma que os alemães vieram varrendo até chegar a Stalingrado, agora foi a vez das tropas soviéticas irem varrendo as tropas alemãs para fora da União Soviética. Então eles foram avançando. Primeiro expulsaram de Stalingrado, depois foram expulsando para fora do território da União Soviética, até chegarem na Bulgária, onde derrotaram os alemães e expulsaram os alemães. Na Hungria, expulsaram os alemães. Na Polônia, que os alemães tinham dominado o restante da Polônia, eles não só retomaram o que a União Soviética tinha conquistado na Polônia, como expulsaram os alemães de toda a Polônia. Expulsaram os alemães da Tchecoslováquia, que eles haviam dominado já antes da Primeira Guerra Mundial, e expulsaram os alemães da Iugoslávia. Então a União Soviética ali dominou o leste europeu, expulsou os alemães de todos os territórios do leste europeu, fez a Alemanha recuar até as suas fronteiras originais, fez a Alemanha voltar até a Alemanha. Então essa batalha do Stalingrado foi a primeira grande virada, porque até então a Alemanha só expandia dentro da Europa. A partir da derrota em Stalingrado, a Alemanha começa a retroceder. Isso mostra que o exército alemão já não é tão forte, já não tem tantos recursos quanto antes. A Alemanha está fragilizada nesse momento. No mesmo ano, 1943, as tropas aliadas reconquistaram todo o norte da África. Tinham tomado o Egito, que Mussolini tinha invadido, e reconquistando o norte da África, o eixo, né, que é o eixo Roma-Berlim-Tóquio, deixa de ter o controle sobre o Mediterrâneo. Porque, bom, Espanha e Portugal neutros, Itália é do eixo, França dominada pela Alemanha, que também tem acesso ao Mediterrâneo, é do eixo, todos os outros países europeus com acesso ao Mediterrâneo ou tinham sido dominados pela Itália, ou tinham sido dominados pela Alemanha, ou tinham se tornado aliados deles. Com a vitória italiana no Egito e a conquista alemã do norte da África, o Mediterrâneo passou a ser do eixo. Quando os aliados conseguem expulsar os países do eixo, Alemanha e Itália, do norte da África, o Mediterrâneo deixa de ser exclusivo do eixo. Agora os aliados têm acesso ao mar Mediterrâneo.
e através do Mar Mediterrâneo eles têm acesso a atacar a Itália pelo sul. E aí em julho de 1943, os aliados, e agora sempre que eu me refiro a aliados, é uma coligação de soldados. Nas tropas aliadas vai ter soldado inglês, vai ter soldado americano, vai ter soldado francês, vai ter soldados dos países que apoiaram as tropas dos aliados, como por exemplo o Brasil, que a gente vai falar da participação do Brasil daqui a pouco. O Brasil faz parte dessas campanhas. Então eles invadem a Sicília. Sicília é uma ilha ao sul da Itália. E através da Sicília, eles têm acesso ao território italiano. Quando os aliados invadem o território italiano, o rei Vítor Emanuel III, que até então estava quietinho no canto dele se fazendo de morto, ele destitui o Mussolini. Lembram que os fascistas pressionaram o rei Vítor Emanuel III para ele nomear Mussolini como primeiro-ministro e o Mussolini governa como um ditador. O rei Vítor Emanuel destitui o Mussolini e nomeia um governo antifascista. Então, invadiram a Itália, não quero mais brincar disso, perdeu a graça essa brincadeira, não quero mais governo fascista. Então o rei tira o governo fascista. Em setembro de 1943, esse novo governo assina a rendição da Itália. Então, oficialmente, a Itália sai da guerra em 1943. Só que o Mussolini não aceitou isso e o Mussolini não saiu da guerra. E o Mussolini permaneceu no norte da Itália com apoio de parte da burguesia italiana, lembrando que a burguesia italiana se concentra principalmente no norte da Itália. Com apoio de Hitler e de tropas alemãs, ele tenta resistir aos aliados e resistir à destituição. Então, oficialmente, ele não é mais governante da Itália, mas ele tenta manter esse poder. E até 1945 ele resiste no norte da Itália, quando ele é finalmente derrotado. Que agora nem os próprios italianos estão do lado dele. Mas ele tenta resistir até 1945. Então, quando a Itália é invadida, os próprios italianos desistem do fascismo e deixam de apoiar Mussolini. Então ele primeiro é destituído e depois finalmente militarmente derrotado. E é nesse contexto, aí na campanha da Itália, que nós temos e eu não estou sendo irônico, tá? Nós temos a valorosa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É um dos poucos momentos da história que a gente fala da história do Brasil no contexto internacional sem tirar sarro, né? E as pessoas gostam de tirar sarro do Brasil, da participação dos brasileiros, como mesmo a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, que o Brasil manda um navio médico e o navio tem problemas no meio da viagem, a tripulação fica doente, o navio precisa parar, e quando finalmente chega na Europa, a guerra já tinha acabado. Essa foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, em 1944, através de um acordo entre os Estados Unidos e o governo do Getúlio Vargas, nós vamos estudar o governo do Getúlio Vargas em outro momento, então, através de uma aproximação do governo dos Estados Unidos com o governo de Getúlio Vargas, em troca de investimentos na infraestrutura e na indústria de base do Brasil, investimentos americanos na indústria brasileira, o governo de Getúlio Vargas entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Um parênteses, quando a gente for estudar o governo do Getúlio Vargas, vocês vão ver que o governo de Getúlio Vargas tinha tendências fascistas. Fazia muito mais sentido o Brasil entrar na guerra do lado da Alemanha, do lado da Itália. Mas assim como o general Franco fez na Espanha, se fingiu de morto, Getúlio Vargas estava se fazendo de morto e Getúlio Vargas enxergou na Segunda Guerra Mundial uma oportunidade de conseguir recursos. Basicamente era, quem me ofereceu o que eu estou precisando para desenvolver a indústria do Brasil, eu apoio. E ele estava esperando que a Itália ou que a Alemanha viessem oferecer alguma coisa ao Brasil, mas quem veio foram os Estados Unidos. E aí ele, ok, vou entrar na guerra do lado dos Estados Unidos. Então, soldados brasileiros foram enviados, né, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foi enviada para lutar na Itália. Então, os soldados brasileiros fizeram parte justamente dessa campanha ali de conquista do sul da Itália e de ir avançando em direção a Roma e depois ao norte da Itália. Então, em 1944, o centro e o norte da Itália, como eu disse, o Mussolini já tinha sido destituído, mas ele resiste no norte da Itália com apoio de tropas alemãs. Então, em 1944, os aliados estão lutando ali, no centro e no norte da Itália, contra essas tropas alemãs. Em julho de 1944, então, chegam os primeiros soldados brasileiros, os primeiros soldados da Força Expedicionária Brasileira, em Nápoles, que é uma cidade mais ao sul da Itália, a partir de onde eles iniciariam essa campanha para reconquistar a Itália, expulsar as tropas alemãs e libertar a Itália ali das tropas nazistas e fascistas. E aquela coisa, todo mundo sempre está preparado para tirar sarro do soldado brasileiro, porque não era forte e tal.
Não tirem sarro dos soldados brasileiros. Foi a participação dos soldados brasileiros na Itália foi fundamental para derrotar as tropas nazistas. Os soldados brasileiros eram reconhecidos entre as tropas dos aliados como soldados muito corajosos, soldados que aceitavam missões que outros soldados recusavam, e assim, como muito bons combatentes. As tropas brasileiras fizeram várias campanhas estratégicas para conquistar pontos estratégicos, né, na Itália. Então, a participação dos soldados brasileiros foi muito elogiada, e por isso os soldados brasileiros da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, foram muito valorizados. Então, sim, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi importante. Uma campanha relativamente limitada, né, pouco tempo, um território não tão grande, basicamente o centro e o norte da Itália, mas fundamental para libertar o país do fascismo, do Mussolini e da presença dos soldados nazistas. Algumas curiosidades sobre os soldados brasileiros. Aí em cima a gente tem uma foto de soldados da Força Expedicionária Brasileira. Ali embaixo vocês estão vendo dois símbolos. Do lado esquerdo é uma cobra com um cachimbo, que era o símbolo da FEB, porque era um dos lemas da FEB. Esse símbolo ia bordado na manga do uniforme, e esse símbolo da cobra fumando cachimbo era um dos slogans, né? Um dos bordões da FEB, que era "a cobra vai fumar". E quem desenhou esse símbolo foi nada mais, nada menos do que o Walt Disney. Sim, o Walt Disney, das princesas, do parque de diversões, foi ele que desenhou esse símbolo. Porque nesse contexto aí, década de 40, tinha um esforço dos Estados Unidos em se aproximar do Brasil, não só economicamente, mas também culturalmente. Então, nas décadas de 40, 50, 60, vai ter uma entrada grande não só de dinheiro dos Estados Unidos no Brasil, mas também de elementos da cultura norte-americana. E fazia parte dessa aproximação cultural o Walt Disney. O Walt Disney foi um agente importante nessa aproximação cultural. Então, é ele quem desenha o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, né, a cobra vai fumar. E o Walt Disney também cria um personagem brasileiro para os desenhos da Disney, o Zé Carioca. O Zé Carioca faz parte do esforço de aproximação cultural entre Estados Unidos e Brasil. Enfim, mas isso a gente vai estudar num outro momento. E o outro símbolo que vocês estão vendo ali do lado é um avestruz atirando com o símbolo sem tapua. Sem tapua é uma expressão, não sei, trazendo para a uruguaiana seria algo como mete ficha, manda ver, manda bala, enfim, vamos que vamos, seria mais ou menos essa expressão. E ele está ali com um escudinho com o Cruzeiro do Sul, que é o símbolo da República Brasileira. Então era um outro símbolo do exército brasileiro utilizado aí na Segunda Guerra Mundial. Então a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi importante, não foi vexatória nem nada, foi importante. Pois bem, Itália game over, né? Itália, Mussolini deposto, Itália derrotada, Itália game over. Dentro da Europa, a Alemanha perdeu todos os seus aliados, perdeu Bulgária, perdeu Hungria, perdeu Romênia, perdeu os territórios que havia conquistado, a Alemanha está cercada e sozinha. Ainda não perdeu a França, eles ainda estão ocupando a França. Mas em 1944 eles já foram expulsos da Rússia pelos soviéticos, já perderam vários territórios. E, como eu disse, os recursos alemães estão ficando cada vez mais escassos, eles já estão sofrendo com falta de combustível, já estão sofrendo com falta de munição. Então, os recursos, mesmo com o aumento do extermínio de judeus, e aqui nesse momento o extermínio de judeus vira algo absurdo, eles querem acabar com a raça judaica, literalmente, né? Mesmo com tudo isso, para tentar economizar recursos, a Alemanha já não tem recursos suficientes para a guerra. E aí eles lançam mão das suas armas mais poderosas, os mísseis teleguiados V1 e V2, que eram armas muito fortes, muito potentes, com um poder destrutivo muito grande, e eles lançam esses mísseis contra Londres. Mas mesmo com esse ataque, a destruição desses mísseis foi muito grande, mas mesmo com esse ataque de mísseis a Londres, as tropas aliadas avançaram em direção à Alemanha. Então você tem os soviéticos entrando pela Alemanha na fronteira oriental, e você tem o restante dos aliados entrando pela fronteira ocidental. Mas como eu disse, eles ainda não tinham perdido a França ainda estava sob domínio alemão. Até o dia 6 de junho de 1944, conhecido como o Dia D. Se vocês não viram, vejam o filme O Resgate do Soldado Ryan.
Resgate do Soldado Ryan. A primeira cena desse filme, as primeiras cenas desse filme, representam o dia D. Eles estão entrando na Normandia, no norte da França, no dia 6 de junho de 1944. Eu gosto muito da sequência inicial desse filme, e eu já usava a sequência inicial desse filme antes, e depois eu descobri que esse filme, ele, além de ter tido vários prêmios de efeitos especiais, de efeitos sonoros, etc., ele foi tão bem feito que veteranos de guerra que participaram da Segunda Guerra Mundial, quando assistiram ao filme, vários deles tiveram traumas psicológicos, tiveram problemas de saúde, porque eles se sentiram entrando na guerra de novo. De tão bem feita foi a reconstituição do filme. Então eu recomendo que vocês vejam os primeiros minutos ali do filme, para vocês terem noção do que é uma guerra. Que às vezes a gente fala de guerra, tipo, parece uma coisa bonita, legal, guerra, vamos lá. Não. É desesperador. É uma das piores experiências que o ser humano pode ter. É desesperador. Então, quando vocês puderem, assistam os primeiros minutos desse filme, assim, com calma. Não precisa nem ver o filme inteiro. O filme inteiro é muito bom, por sinal. Mas vejam os primeiros minutos. Se eu não me engano, são os primeiros 8 minutos do filme. Mostra exatamente o dia D. A chegada das tropas ali, tomando tiro de todo lado, e tentando sobreviver, e o desespero todo, e a estratégia dá toda errada, mas enfim. O dia D é conhecido como a maior operação aeronaval da história. Envolveu o ataque de aviões, divisões de paraquedistas e navios, e soldados desembarcando com barcos, né? Então, foi um ataque pela praia, né, na praia da Normandia, então, tanto paraquedistas quanto soldados vindos de navios na região da Normandia, e o objetivo era libertar a França, né? Tirar a França do domínio dos nazistas. Nessa operação foram utilizados 6 mil navios, 11 mil aviões e 155 mil soldados, entre norte-americanos, ingleses, franceses e de outros países que estavam do lado dos aliados. Uma curiosidade sobre esse dia D, e que acham inclusive que acabou sendo o que deu certo, é que eles tinham toda uma estratégia montada. Inclusive no filme Resgate do Soldado Ryan isso aparece meio de relance, mas se você prestar atenção no filme você vai perceber que é isso que acontece. Tinha toda uma estratégia montada. Só que quando eles desembarcaram, tinha atiradores alemães esperando. Eles achavam que os alemães não estavam preparados para recebê-los ali, mas tinha atiradores alemães esperando e com artilharia muito pesada. Isso fez com que as tropas, quando chegassem, tanto os paraquedistas quanto as tropas que chegaram pelo mar, se desorganizassem, porque eles estavam esperando chegar e fazer uma formação e invadir. Só que eles já tiveram que, assim, ainda na água, eles estão levando tiro. Então meio que correu cada um para um lado para sobreviver, assim, para não morrer. E nisso que correu cada um para o lado, eles tiveram que instintivamente se reorganizar. Então os grupos de soldados ficaram completamente espalhados, desorganizados, todas as estratégias que eles tinham pensado, eles tiveram que desfazer e refazer tudo na hora. Então cada grupinho foi se reorganizando e falando, a gente precisa chegar até ali. Então vamos fazer uma estratégia assim, assim, assada. E chegava até ali. Agora a gente precisa chegar até ali. E foram assim, no susto, refazendo tudo. Isso, alguns analistas acham que essa desorganização fez com que eles entrassem na França de um jeito que os alemães não estavam esperando. Que talvez se eles tivessem seguido o plano era mais ou menos o que os alemães imaginavam. Mas como a coisa foi completamente desorganizada, os alemães também não entenderam o que estava acontecendo e não conseguiram se defender muito bem. De um jeito ou de outro, a invasão pela Normandia, o dia D, foi no dia 6 de junho. No final de agosto, as tropas dos aliados já estavam em Paris. Paris estava libertada, a França estava libertada da dominação nazista. Então agora a Alemanha está isolada, está cercada. Temos tropas aliadas na fronteira com a França entrando na Alemanha. Temos tropas soviéticas na fronteira com a Polônia entrando na Alemanha. A Alemanha está cercada. As tropas soviéticas avançaram pelo lado oriental, da Polônia entraram na Alemanha. E as tropas americanas, sempre eles, os americanos, avançaram pelo lado ocidental. E isso é muito significativo, porque já nesse momento, ainda não acabou a Segunda Guerra Mundial, mas está prestes a acabar. Nesse momento já estava muito claro quais eram as duas principais forças do mundo a partir de então. União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro. E são essas duas tropas que invadem a Alemanha, cada uma de um lado. No dia 2 de maio de 1945, os aliados
entram em Berlim, assumem o controle da Alemanha. As tropas nazistas se renderam e, em solo europeu, a guerra está finalizada. Com a invasão de Berlim, a Alemanha está fora da guerra e encerra-se a guerra dentro do continente europeu. E o Hitler? Quando as tropas dos aliados estavam se aproximando de Berlim e Hitler viu que a derrota era inevitável, ele e sua esposa se suicidaram com um tiro. Então, tem muitas teorias da conspiração de que Hitler não morreu, tá aí a foto do Hitler morto com um tiro na testa. Tem as teorias da conspiração de que ele veio para a América do Sul e tal, né? Tá aí a foto do Hitler morto com um tiro na testa. Então, quando ele percebeu que a derrota era iminente, ele se suicidou, né? De não aceitar viver num mundo em que a raça ariana não dominaria. Acabou a guerra na Europa, né? Mas vocês não estão esquecendo de nada. Estão esquecendo de alguém que ainda está lá lutando bravamente? No Oriente, tem lá o Japão tretando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam avançando, mas o Japão está lá lutando ainda. Acabou a guerra na Europa, o Mussolini já foi derrotado, Hitler morreu. Na Europa, França libertada, Berlim dominada pelos aliados. Acabou a guerra na Europa, mas tem que terminar a guerra na Ásia. E os aliados foram avançando, liderados principalmente por tropas norte-americanas. Foram, como eu disse no vídeo anterior, foram ilha por ilha derrotando o Japão nas ilhas do Oceano Pacífico até chegar no Japão. E aí, em 1945, os Estados Unidos entraram no Japão. E do outro lado, no continente mesmo asiático, a União Soviética ocupou a Manchúria, que o Japão tinha invadido ainda antes da guerra, e a Coreia, que era um território que o Japão também tinha dominado antes da guerra. Então o Japão está cercado também. Assim como a Alemanha, o Japão ficou cercado. Os Estados Unidos entraram no território japonês e a União Soviética tomou os territórios do continente asiático que o Japão havia anexado. E aí vem a decisão uma das decisões mais polêmicas da Segunda Guerra Mundial, que é a seguinte: os Estados Unidos, para acabar com a guerra, resolvem usar a arma mais potente já desenvolvida até então, que é a bomba atômica. E os Estados Unidos resolvem lançar 2 bombas atômicas no território japonês, para obrigar a rendição imediata dos japoneses. Lançam a primeira bomba no dia 6 de agosto de 1945, na cidade de Hiroshima, e no dia 9 de agosto, na cidade de Nagasaki. A resposta do Japão foi a rendição imediata. A destruição causada pelas 2 bombas atômicas fez o governo japonês se render, e no dia 2 de setembro foi assinado, né, o Acordo de Rendição do Japão, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial acaba em maio dentro da Europa, 2 de setembro é a data definitiva do fim da Segunda Guerra Mundial. Por que eu digo que é a decisão polêmica? A justificativa oficial do governo norte-americano na época, para ter aprovação do povo, né, ter apoio popular e ser aprovada no Congresso essa medida, porque as armas nucleares são muito caras, você não pode usar assim, é muito caro e ela tem um custo humano muito alto, são milhares de vidas perdidas, é uma destruição muito grande. Não só as mortes causadas pela explosão em si, mas toda a radiação que fica, toda a contaminação radioativa que fica no lugar, o lugar se torna um lugar inóspito. Então é algo muito destrutivo. Então, a justificativa que o governo dos Estados Unidos deu era que uma invasão por terra no Japão levaria vários meses até que o Japão se rendesse e levaria à morte de milhares de soldados americanos. Os cálculos feitos de quantos soldados morreriam numa invasão por terra hoje são considerados superestimados. Da mesma forma que o número de mortos em Pearl Harbor foi inflacionado, os cálculos que eles fizeram de quantos soldados morreriam daria quase o mesmo número de todos que já haviam morrido até então na guerra. Tipo, a invasão do Japão dobraria o número de mortos dos Estados Unidos. Então, assim, eram números exagerados. Mas foi esse o argumento utilizado. O que suspeita-se, né, o que os historiadores dão de palpite? Sabe que esse argumento é exagerado, isso foi utilizado para convencer. Mas o que nos parece? Aparentemente, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki não eram para acabar com a guerra no Japão, porque o Japão ia se render mais cedo ou mais tarde. Era questão de tempo o Japão se render. As bombas atômicas foram utilizadas para os Estados Unidos mostrarem para o mundo, e principalmente para a sua grande rival que estava aparecendo, a União Soviética, o tamanho do poder deles, do que eles eram capazes. Então, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki não foram para acabar com a Segunda Guerra Mundial, mas foi para dizer, se alguém quiser nos enfrentar, é isso que nós temos. Então era um recado para o mundo, não era
assim, uma medida desesperada para acabar logo com a guerra que estava durando demais. Não. Era um recado para o mundo, olha, daqui para frente, esse é o nosso poder. Ninguém vai nos enfrentar. Então é assim que termina a Segunda Guerra Mundial, com uma grande explosão. Comentários sobre bombas atômicas, depois vocês podem pesquisar, podem conversar com o professor de física, professor de química, enfim, podem pesquisar na internet, mas o poder de destruição da bomba atômica não é só o poder de destruição, que a bomba explode, enfim, o que está no raio de ação da bomba é desintegrado, vira pó, enfim, se funde, enfim, desaparece praticamente. A grande questão é todo o efeito da bomba atômica. Não é só a explosão, que é uma explosão muito grande, muito destrutiva, que pega uma área muito grande. Você tem o cogumelo que se forma, e esse cogumelo que se forma, ele faz um vácuo, então ele puxa as coisas para cima, derruba. Você tem a chuva de ácido que se forma, essa nuvem, ela precipita, ela condensa e precipita em forma de ácido. Então, tipo, se alguém sobreviver é queimado pelo ácido depois. E a contaminação com a radiação. Então, você tem toda a contaminação, os casos de câncer, as alterações nas formas de vida da região. E você tem o risco de todo esse lixo nuclear, de todo esse lixo tóxico ser lançado na atmosfera e se espalhar para outras regiões, e influenciar não só o local que foi atingido, mas regiões em volta e outras partes do mundo. Então é uma destruição muito grande, não é só a explosão em si, não é só a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki que desapareceram do mapa, mas é todos os efeitos, todas as consequências que isso traz depois. Por isso que desde então, testes nucleares foram realizados, mas nunca nenhum país teve coragem de lançar uma bomba atômica sobre outro. Até porque, se um país que tem bomba atômica ataca outro, que por sinal que eventualmente também tem uma bomba atômica, ou que tem um aliado que tem uma bomba atômica, você vai ter uma retaliação. E as armas nucleares que existem no mundo hoje são suficientes para destruir o mundo mais de uma vez. E aí, como dizia um professor antigo meu, para que mais de uma? Para que tanto, né? Destruir o mundo uma vez já era suficiente. Tem armas para mais do que isso. Então, sabe-se do perigo que tem e sabe-se do perigo que é usar a bomba atômica. E a gente, quando for estudar a Guerra Fria, que é nosso próximo assunto, vocês vão ver que o medo da guerra nuclear era algo muito forte, muito presente. Imagina viver numa época em que a qualquer momento, se um líder acordar de cabeça quente, ele aperta um botão e inicia uma guerra nuclear. Então, o contexto da Guerra Fria é esse contexto de medo constante, de que o mundo vire Hiroshima e Nagasaki. Para vocês entenderem o que é Hiroshima e Nagasaki, essa foto do lado esquerdo, essa cúpula, esse prédio, ou o que sobrou desse prédio, está lá até hoje como uma espécie de memorial para a gente lembrar o que aconteceu com a cidade. Do lado direito, imagine ali, aí vocês estão vendo, é um descampado. Ali era uma cidade, foi onde caiu a bomba. E agora é um descampado, mas ali tinha prédios, tinha construções, tinham pessoas, e agora é nada. Então percebam o tamanho da destruição causada pela bomba atômica, não é pouca coisa. É algo muito grande, é algo muito pesado. Vamos então para o balanço da Segunda Guerra Mundial. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Os aliados. Quem perdeu? Todo mundo. Todo mundo saiu no prejuízo. Mortos, 37,6 milhões de mortos na guerra. Maior mortandade, maior taxa de mortalidade de todas as guerras. Desses 37 milhões, só na União Soviética foram 20 milhões. De novo, a União Soviética foi disparado o país que teve mais mortes. Entre os mortos da Segunda Guerra Mundial, fora esses 37,6 milhões, a gente tem 6 milhões de judeus que foram exterminados, que eles não foram mortos em combate, mas eles foram mortos pela política de extermínio dos alemães. Tem muitos, o que a gente chama hoje de negacionistas, que dizem que não foram 6 milhões de judeus, que o número foi muito menor, mas esses negacionistas, em geral, são pessoas que, aberta ou dissimuladamente, defendem o regime nazista e tentam meio que passar um pano para os nazistas. Né? São 6 milhões de judeus mortos. Fora, assim, estou falando de 6 milhões de judeus, fora os negros que foram mortos, fora os testemunhos de Jeová que foram mortos, fora os poloneses que foram mortos, fora os negros que foram mortos, fora os padres católicos que foram mortos, enfim. 6 milhões só os judeus.
Fora todos os outros grupos, os homossexuais que foram mortos, enfim, os comunistas que foram mortos, todos os outros grupos que foram mortos em campos de concentração. É que os judeus, como eu já expliquei para vocês, foi uma política de extermínio mesmo, de acabar com os judeus. A morte dos judeus, né, o extermínio dos judeus foi considerado um crime de guerra gravíssimo. E desses 6 milhões de judeus, como eu já contei, né, anteriormente, metade deles foi na Polônia. O maior campo de concentração, o maior campo de extermínio, o campo de Auschwitz, ficava na Polônia. Então, a Polônia é o lugar dos maiores massacres, tanto do lado nazista quanto do lado comunista. Então, a Polônia é o lugar onde aconteceram as maiores tragédias da Segunda Guerra Mundial. Os oficiais nazistas foram julgados por crimes contra a humanidade. Daí surge o tribunal, né, de crimes contra a humanidade, a ideia de crimes contra a humanidade, e o extermínio dos judeus foi considerado um crime contra a humanidade. Os oficiais nazistas foram julgados, muitos deles se suicidaram, seguindo o exemplo de Hitler, muitos foram julgados, condenados à pena de morte ou à prisão perpétua, só que muitos fugiram também, muitos oficiais nazistas fugiram, inclusive para países como o Brasil, países como a Argentina, onde eles mudaram de identidade e tentaram se esconder e passar o resto da vida. Mas tem vários casos. Um dos mais icônicos é o julgamento do general Eichmann. Depois eu recomendo que vocês também, quem tem interesse sobre o assunto, pesquise, que é chocante o julgamento dele, porque ele dá o depoimento assim, não como alguém que mandou exterminar milhões de judeus, mas ele dá o depoimento como alguém que cumpria ordens superiores. Então ele não fala como alguém que matou várias pessoas, mas como alguém que estava executando uma ordem administrativa, como qualquer funcionário público faria. Então é bem chocante essa coisa do... Né, tem a filósofa Hannah Arendt chama isso de banalização do mal. Eu tinha ordens de exterminar tantas pessoas naquele campo de concentração e eu dava ordem para isso. Não tinha como se ele estivesse, sei lá, controlando uma praga, como se ele estivesse capinando um terreno, sei lá, cortando uma árvore, mas ele estava matando pessoas. E, tipo, como isso não gerava nele um sentimento de, meu Deus, estou matando pessoas. Era tipo, estou cumprindo ordens. E ele, com a consciência tranquila de que ele estava cumprindo ordens. Enfim, então isso é bem chocante. Mas não podemos esquecer que os japoneses também tinham campos de concentração na China, quando dominaram a China. Não podemos esquecer que os soviéticos também tinham campos de concentração para os seus prisioneiros. Não podemos esquecer que lá na época do neocolonialismo, lá no final do século XIX, franceses e ingleses também tinham campos de concentração na África. Aliás, a experiência dos campos de concentração ela começa na África. Os alemães, o modelo de campo de concentração que eles usam com os judeus, eles já tinham usado na África no século XIX. Então não é uma completa novidade. Acontece que no caso dos judeus virou uma política de extermínio e chamou atenção. Mas a ideia de campo de concentração de trabalhos forçados já existia. Só que em todos esses outros casos não houve a repercussão que houve entre os judeus, não houve a repercussão dos nazistas. Então, assim, não é que os judeus, com os judeus não foi tudo isso. Foi tudo isso. Mas houve outros crimes de guerra que não foram julgados. Inclusive, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Se a gente analisar friamente, o que os Estados Unidos fizeram no Japão foi um crime de guerra, foi um crime contra a humanidade. Ele exterminou a população de 2 cidades inteiras. Ou tentou, pelo menos, com a bomba atômica. Varreu 2 cidades do mapa, matou quase todos os habitantes. Mas como todas as atenções estavam para os nazistas matadores de judeus, foi isso que ficou e as bombas atômicas nunca foram julgadas. Os Estados Unidos nunca foram julgados pelas bombas atômicas. Outra questão também, por que a gente fala tanto dos judeus? Os judeus foram certamente os que mais morreram nos campos de concentração nazistas. Eles foram a maioria, mas não foram os únicos. Como eu mostrei no vídeo anterior, havia vários grupos nos campos de concentração que também foram mortos. Não com a mesma quantidade, mas que também foram mortos. Mas por que a gente fala tanto dos judeus? Por que tem tantos filmes falando do nazismo contra os judeus? Motivo simples. A indústria cinematográfica norte-americana tem uma grande presença de judeus. Os judeus no cinema norte-americano estão entre os principais investidores, entre os principais diretores, entre os principais atores. Então os judeus, a memória cinematográfica a respeito do nazismo, ela é produzida basicamente por produtores judeus. Então, por isso, foco no extermínio aos judeus. Dificilmente vocês vão ver ou vão ouvir falar de um filme sobre o campo de concentração dos padres. Existe um livro sobre, mas filme
sobre a presença dos homossexuais nos campos de concentração, sobre a presença dos comunistas nos campos de concentração, sobre a presença de negros nos campos de concentração, sobre a presença de eslavos, né, de europeus do leste nos campos de concentração. Normalmente o que você vai ver nos filmes é o judeu sendo discriminado, é o judeu no campo de concentração. Porque quem está contando essa história são os judeus. Então eles vão focar na parte deles. Isso não quer dizer que o que eles estão fazendo é tudo mentira, mas eles estão focando no que lhe diz respeito, massacre ao povo judeu. Mas a gente não pode esquecer que outros grupos, como os ciganos, como os testemunhos de Jeová, como católicos, como comunistas, como homossexuais, também foram, como negros, também foram presos e também foram mortos em campos de concentração. Enfim, pessoal, é com esse clima super agradável e super positivo de quase 40 milhões de mortos que a gente encerra esse tema da Segunda Guerra Mundial. O principal da Segunda Guerra Mundial, gente, para nós estudarmos é o quanto ideias extremistas podem levar a catástrofes gigantescas. Acabou que a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do Hitler, ela foi contada como uma vitória, uma luta do bem contra o mal. Então os aliados são o bem e os nazistas e fascistas e japoneses nacionalistas são o mal. Mas a gente não pode esquecer que a União Soviética está entre os vencedores e a União Soviética matou milhões de camponeses por se oporem ao regime stalinista. A gente não pode esquecer que a França vencedora, historicamente também foi antissemita, também teve um momento de perseguição de judeus e boa parte da população francesa colaborou com o regime nazista. A gente não pode esquecer que a Inglaterra vencedora tinha várias colônias na África e na Ásia e explorava fortemente essas colônias. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos, lado vencedor da guerra, também tinha colônias, também explorava e vai ter, após a Segunda Guerra Mundial, apesar deles dizerem que lutaram bravamente contra a ditadura e pela democracia, após a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos vão apoiar várias ditaduras na América Latina. Em nome da defesa do capitalismo, eles vão apoiar ditaduras militares e ditaduras bastante violentas. Então, claro que não seria bom se o nazismo tivesse ganhado. Não seria bom se o nazismo tivesse ganhado, claro que não. Mas também não dá pra gente cair muito nesse discurso de que foi o bem contra o mal. Foram dois lados que se enfrentaram e talvez o pior tenha sido o que perdeu. Mas o lado que ganhou também não é assim o bem sobre a terra. Os países vencedores também tiveram seus problemas e vão ter problemas ao longo do século XX. Principalmente dois, Estados Unidos e União Soviética, que são o assunto dos nossos próximos vídeos. Até mais.